noite. Que Deus abençoe a todos nós que deixamos os nossos lares para estar aqui hoje e aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecer o convite da casa, Carta, por ter feito o convite. Ele fez um chamado, para o dia de hoje dessa palestra, e no chamado lá tem o título, tem o nome do palestrante. Tem um tempo lá de 40 minutos. Eu até entrei em contato com ele. Ele errou, não era 40 minutos, era 2 horas e 40 minutos. Porque esse capítulo não dá para fazer em 40 minutos. Mas o importante é a mensagem ao qual devemos alcançar ao final. Então é o capítulo 13, que fala sobre caridade. É interessante a gente analisar os últimos capítulos aqui estudados e os próximos também. E a gente vai ver que são capítulos que formam o recheio do bolo, vamos dizer assim, dos ensinamentos de Jesus e também do Espiritismo. Porque o Evangelho nada mais é do que a reflexão das falas, dos ensinamentos de Jesus de acordo com a ótica espírita. Estudar os ensinamentos de Jesus podem trazer inúmeras interpretações. Muitas religiões têm interpretações diferentes. Não sei qual é a melhor, mas o Espiritismo nos traz as reflexões de Jesus, os ensinamentos que ele nos trouxe sobre a ótica do Espiritismo. Trazidas por espíritos, que é uma das crenças que nós temos na nossa doutrina, é que a vida não termina aqui. Mas outras religiões também trazem outras interpretações. E o próprio codificador nos disse: se encontrardes alguma explicação melhor do que aquela que a gente traz, que vocês sigam a melhor. Talvez essa liberdade que o Espiritismo nos dá, nós ainda com a nossa imaturidade, talvez seja uma das explicações dos nossos centros não estarem tão lotados como algumas igrejas. Mas cada um no seu caminho. Não é o caso aqui, que a casa está cheia. Graças a Deus. Então, se analisarmos os últimos capítulos, se a gente pegar ali o capítulo 11, o capítulo 10 fala sobre perdão. Bem-aventurados serão os misericordiosos. E o capítulo 13 também fala sobre o perdão. Amai vossos inimigos. Se a gente pegar o capítulo 13, que a gente vai ver hoje, ele fala sobre a caridade. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o capítulo 15 também fala sobre caridade. Fora da caridade não há salvação. E no recheio vem amar ao próximo como a si mesmo. Se pegarmos amor, perdão e caridade, não precisamos estudar mais nada no Espiritismo. Se aprendêssemos isso, está ótimo. Mas até isso é difícil, Aliás, é o mais difícil. Quem diga eu mesmo. Mas, então o capítulo 15, ele fala sobre o lema do Espiritismo, que é
Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier, inclusive, comenta sobre isso, e ele dizia que se o lema do Espiritismo fosse outro, se o lema do Espiritismo fosse fora da doutrina espírita não há salvação, fora do centro espírita não há salvação, que ele teria tomado outro caminho. Teria procurado algo mais interessante. Mas ele permaneceu para também nos dar bons exemplos. Então, nós podemos tirar desse capítulo 13, que vai falar sobre caridade. O capítulo 13, comparado com o capítulo 15, ele mostra a caridade de uma forma mais, vamos dizer assim, singela. Uma caridade mais simples, mais fraternal, mais beneficente. Aquela caridade da prática, do dia a dia. Enquanto que o capítulo 15, que fala sobre fora da caridade não há salvação, e entendamos como salvação no Espiritismo, não como a salvação de outras religiões, mas como a salvação no sentido da nossa evolução. Ele já fala nesse capítulo de uma forma, a caridade um pouco mais ampla, mais abrangente, realmente no sentido da nossa salvação, da nossa evolução. Enquanto que o capítulo 13 vai falar de uma caridade mais simples. E é a ela que nós vamos nos ater hoje. Não deixando, lógico, infelizmente, quem for falar do capítulo 15 vai repetir algumas coisas. Então, no dia de hoje, nós podemos fazer algumas reflexões a partir do entendimento do capítulo. Primeiro, entender o que seria a caridade. Segundo, como devemos fazer essa caridade. E o terceiro e quarto, o que devemos doar e de que forma devemos doar. Talvez essa reflexão ajude-nos a interpretar um pouco melhor o que Jesus quis nos trazer com essa informação, com esse título e com essa mensagem. Então, o que seria caridade? Caridade é uma palavra que vem do latim, ela tem uma palavra grega também, mas do latim ela deriva da palavra caritas, que significa amor. Uma espécie de amor incondicional. Esse é o significado da palavra caridade trazida do passado. E geralmente quando a gente fala de caridade, a gente imagina sempre dar algo a alguém. E na maioria das vezes, algo material. A gente faz muito isso, né? E muitas vezes acreditamos que estamos fazendo caridade. E não deixa de ser uma forma de caridade. Quem aqui nunca doou uma camiseta rasgada? Quem nunca aqui doou um sapato que o solado já estava ficando meio solto? Levanta a mão. Eu já. Várias vezes. Várias vezes. Isso é uma forma de caridade? É válido isso? Claro que é válido. Desde que você esteja doando e vai atingir alguém que vai receber e vai poder usufruir daquilo, é válido. Sempre é válido. É até interessante a gente falar disso, desse capítulo, ter vindo para a gente falar, né? Ele veio num momento bem importante, né? A gente vê agora lá aquela catástrofe no Rio Grande do Sul e as pessoas se mobilizando para doar alguma coisa, para mandar algum mantimento, dinheiro e várias coisas. E eu vi um vídeo recentemente que é muito interessante, alguém de vocês deve ter visto. Um coordenador de um local onde distribuía os mantimentos que ele chegava,
ele recebeu um embrulho muito bem feito. Era uma caixinha um pouco maior que uma caixa de sapato. E ele, ao desembrulhar aquilo ali e abrir, ele percebe que são roupinhas de bebê, todas dobradas perfeitamente, todas muito bem perfumadas. Na hora que ele abriu a caixa, ele sentiu o perfume daquelas roupas de bebê. Tinha em torno de 10, 15 roupinhas. E por cima um brinquedo de pelúcia, novinho. Será que a maioria dos embrulhos que chegavam até lá estavam desse jeito? Quando a gente vai doar, o que a gente faz? Vou falar o que eu faço. A gente pega um saco, normalmente um saco de lixo grande, chega no nosso guarda-roupa, vai puxando, colocando dentro do saco, com cheiro de mofo, que faz 6 meses, 1 ano que você não usa aquela roupa, você coloca dentro de um saco e leva a algum lugar, a alguma instituição, centro espírita. É assim ou não é? Que a maioria da gente faz. E aquele senhor de idade, a hora que ele desembrulha, ele se emociona ao ver o carinho com que cada uma daquelas roupas foi colocada ali dentro, preparada com detalhes, lavadas, perfumadas. E ele fala: para quem eu vou entregar isso? A quem eu vou conseguir entregar isso? Então, é válido a gente encher o saco e levar a alguma instituição. É claro, vai chegar alguém que precisa. Mas será que é essa a forma de caridade que Jesus nos alerta quando ele nos diz para não mostrar para a mão esquerda o que a gente está fazendo com a direita? Qual seria, então, um conceito bom sobre caridade? Lá no Livro dos Espíritos, é uma questão que eu achei escondida lá, ninguém nunca escutou essa... Ninguém, acho que de vocês, eu acho que nunca leu essa questão. Questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus. Lá é interessante que está assim, como a entendia Jesus. Eu preferi trocar por entende, porque Jesus, para mim, ele está conosco ainda. Então, qual é o conceito verdadeiro de caridade, segundo o que Jesus pregou quando esteve aqui e que ele nos ensina a todo momento? E a resposta é benevolência para com todos. Para com todos é com todos. Não é só com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu vizinho, com meu amigo preferido, é com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, que é você não criticar, não julgar, não avaliar o erro dos outros, e perdão das ofensas. Que é muito difícil, né? É muito difícil. Vamos ser sinceros, é muito difícil cumprir o conceito de caridade. No Evangelho, no capítulo 13, tem um outro conceito que a irmã Rosália, em 1860, ela trouxe. E ela fala sobre o conceito da caridade moral. E ela diz assim: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Será que a gente faz isso? Será que a gente suporta as pessoas? Será que a gente suporta aquela pessoa difícil do nosso trabalho, aquela pessoa difícil de convivência? Ou será que a pessoa difícil de convivência somos nós e nós achamos que a outra pessoa é a difícil?
E ela complementa ainda. Ela fala assim: e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Emmanuel também nos traz, hoje vai ser uma palestra, eu vou contar várias historinhas, se der tempo, né? Nessas 2 horas e 40 minutos. Emmanuel também nos traz um conceito de caridade, dizendo que sem a caridade essencial não poderemos efetivar a edificação e redenção em nós mesmos. Se não praticarmos a caridade na essência, nós não vamos nos salvar. Nós não vamos evoluir. Então, o intuito da mensagem de Jesus não é o ato de doar. O intuito de Jesus é nos ensinar a como devemos doar. Porque o ato, a própria mensagem que a gente leu aqui agora há pouco, foi lida, fala que o essencial, a essência, caridade essencial, a mesma palavra. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. É isso. Essa mensagem que foi lida poderia ser lida mais uma vez e a gente ir embora para casa e levar a mensagem e ficar estudando. Cada frase dela valeria a pena. Então nós temos essa dificuldade, né, de tolerar as pessoas. E Chico Xavier também nos fala sobre a caridade, sobre o conceito de caridade. Ele diz assim: a caridade é um exercício espiritual. Se praticarmos a caridade, estaremos colocando em movimento as forças de nossa alma. Então a caridade é a musculação que a gente faz em exercício de qual força? Qual é a maior força que temos dentro de nós? Senão o amor. Essa é a maior força. Então, com esse conceito que Jesus nos traz, Chico nos traz, ele nos induz a pensar que a caridade nada mais é do que o exercício do amor. O amor é o sentimento, a caridade é a ação. O amor é a carroça, a caridade é o cavalo. O amor é o carro, a roda é a caridade. O carro sem a roda não serve de nada. A carroça sem o cavalo não serve de nada. É estático. Não caminha. Então o amor, a expressão do amor, a atividade do amor é a prática da caridade. Se sairmos daqui tentando praticar apenas isso, entendendo apenas isso, e todos os dias de nossas vidas, ao levantarmos de nossa cama, colocarmos em nossas mentes: hoje eu vou praticar o amor, acabou. A evolução vai ser menos inclinada, vai ser mais rápida. Isso depende de cada um de nós. Só de nós. Então esses são os conceitos. A gente pode tirar inúmeros outros exemplos. Mas como devemos praticar a caridade? Qual que é a forma que devemos praticar a caridade? Aí aqui a gente pode voltar naquilo que eu acabei de dizer, que não é sobre o que doar, é sobre como nós vamos fazer. Então esse capítulo não é para ensinar-nos a dar alguma coisa, é para nos ensinar a como dar essa coisa. De que forma que vamos olhar o nosso próximo a fim de que percebamos a sua necessidade íntima. Qual é a necessidade daquele que está ao nosso lado? Qual é a necessidade dos nossos irmãos?
do que ele precisa. Porque não adianta você levar uma cesta básica num lugar onde está precisando de água. Não adianta você levar água aonde está precisando de alimento. Não adianta você levar roupa, um saco de roupa, aonde está precisando de comida. Não adianta você levar nada disso num lugar onde há o desespero, a angústia, pensamento suicida. Você pode levar um caminhão de roupa, um caminhão de alimento no lar de quem está pensando no suicídio, em quem está desesperado por algum problema íntimo, e você não vai resolver o problema daquela pessoa. A cada um, nós devemos olhar na intimidade. É essa percepção que nós temos que ter. Na intimidade daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão no nosso trabalho, daqueles que estão nas nossas casas. Porque a maioria dos suicídios, quando ocorre, os familiares não perceberam que aquela pessoa estava em desespero ao ponto de tirar a sua própria vida. Porque a correria do nosso dia a dia é tão grande, a gente pensando tanto em obter, e trabalho em casa, que a gente esquece de olhar quem está do nosso lado, em sentar 5 minutos para uma conversa, em perguntar, e aí, como foi seu dia? Aquele que passa na porta de nossas casas pedindo um copo de água, e a gente leva o copo de água, vira as costas, fecha o portão. Será que não poderíamos fazer uma simples pergunta, e aí, como você está? Essa é uma forma de caridade, talvez muito mais importante do que aquela de encher o saco de lixo, de roupas e entregar numa instituição. Muitas vezes entregando aquilo que nos sobra. Sempre. Não é algumas vezes, é sempre. Então aí a gente vai pedir auxílio a Jesus para entender como que nós devemos fazer a caridade. E aí Jesus nos diz: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estais nos céus. Quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Mateus 6, 1 a 4. Que é o intuito desse capítulo. É sabermos praticar a caridade não pensando no nosso benefício próprio. Porque a gente pode analisar a nossa sociedade de uma forma geral e a gente pode dividir ela em alguns grupos. Um grupo são aquelas pessoas que vivem a sua vida, não olham para o lado. O problema do outro é do outro, resolve o seu problema. Esse é um grupo. Tem um outro grupo, que é aquele grupo que adora doar. Sempre está naquelas manifestações de doação, só que adora divulgar. Então está nas redes sociais mostrando que doou, conta para todo mundo o que estava fazendo. Esse seria um outro grupo. Um outro grupo escuta tudo que a gente fala, viu? Não sei porquê também, mas escuta. Um outro grupo, ou talvez um apêndice, um 2.1 desse segundo grupo, é aquele que faz escondidinho e deixa uma pontinha de fora para que seja visto. Esse já está um degrauzinho acima. É aquela pessoa que, eu não faço isso, acho que vocês também não. Sabe aquela pessoa que está em dificuldade, aquele amigo que está em crise financeira,
Aí você vai lá e fala, ó, eu vou te ajudar, vou te dar essa quantia para te ajudar. Quando precisar, você me devolve. E não conta para ninguém. Um certo dia, numa roda de amigos, ou com outro amigo, conversando, o outro amigo fala, nossa, você viu fulano? Tá numa dificuldade, né? Não, mas eu ajudei ele. Eu fui lá, levei umas coisas para ele, aí você, rapaz, eu também dei, eu ajudei ele. Nossa, ele tava lá, eu tinha um dinheiro guardado, eu ajudei ele também. Sabe aquela pontinha? Você deixa aquela pontinha para que o outro perceba. Ou então você foi na sopa de sábado, distribuiu sopa, levou mantimento nas casas, aí você chega em casa, ai, que dor no meu braço, meu Deus do céu. Não, mas o que foi? Nossa, não aguento mais, aqui levantando aquela colher de sopa o dia inteiro. Nossa, tô doendo, tô com dor no braço. Sabe aquela pontinha que se deixa? Esse seria o 2.1. O grupo 3 já é aquele que faz. Aí faz assim, ó. Dá uma olhadinha pro céu. Deus, fiz, ó. Tá vendo? Não me deixa sofrer, não. Não me deixa passar por dificuldade, não. Olha aqui, ó. Tô aqui fazendo sopa, tô distribuindo, tô costurando no centro. Ó, me livra dessa, hein? É aquele que quer mostrar, não mostra para ninguém, mas quer mostrar para Deus. Sempre esperando o quê? Uma recompensa. Sempre esperando uma recompensa. É o que a gente faz todo o tempo ainda. Mesmo aqueles que não deixam a pontinha, mas está esperando que Deus recompense. Deus, como que pode você me dar essa doença? Eu trabalho no centro todos os dias. É recompensa. Está esperando por fazer alguma coisa. E é isso que Jesus disse. Aguarde que a recompensa vem. Dessa frase a gente pode tirar uma coisa um pouco fora, que Jesus foi o único dos profetas que chamou Deus de Pai. Se você pegar todos os outros, nenhum deles chamou Deus de Pai. Moisés trouxe um Deus único. Isso teve uma importância? Claro que teve. A partir do momento que ele trouxe um Deus único, ele mostrou que todos nós fomos criados por uma única força superior. Isso foi importante, porque naquela época, cada um tinha o seu Deus, o Deus dele não é o mesmo que o meu é melhor, ele que viva os seus problemas. Então Moisés trouxe esse Deus único, isso foi importante. E Jesus trouxe uma visão diferente daquele Deus único, que era um Deus gerente, era o Deus xerife, que punia, que observava e depois fazia você passar por aquela situação. Jesus já trouxe um Deus que chamou de Pai. A partir do momento que Jesus chamou Deus de Pai, além de ser um Criador único, ele instituiu a fraternidade universal. Porque Deus, sendo Pai, todos nós somos filhos de um único Pai. Então ele instituiu, a partir daquele momento, ao chamar Deus de Pai, que todos nós somos irmãos, filhos de um único Pai. E se somos irmãos, deveríamos auxiliar a todos uns aos outros. Essa é a mensagem de Jesus. E aí a gente vai, para dar esse exemplo de recompensa, nós vamos citar novamente a irmã Rosália. A irmã Rosália, se a gente for estudar a história dela, ela era uma freira que viveu no século XVIII até meados do século XIX. Faleceu com 70 anos, e ela se tornou freira porque, após o seu pai ter falecido, na sua casa, alguns padres começaram a frequentar e ela foi influenciada e acabou se interessando
E ela foi extremamente dedicada aos pobres, aos sofredores, aos doentes. Ela não nasceu em Paris, mas ela foi para Paris depois de um tempo e passou a ser freira em Paris. Passou por algumas revoluções duas revoluções que ela passou, ela ia inclusive nas trincheiras, onde estava havendo aquelas guerrilhas, tentando influenciar os soldados a largarem as armas, a parar de se matar uns aos outros. Então ela enfrentava, ela era extremamente dedicada. Então ela foi extremamente caridosa. Ela fala lá no Evangelho, né, uma frase interessante, né, que depois que ela se desencarnou, ela tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte, que é um alerta para nós. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em encontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida, quer dizer, ela fez tudo aquilo totalmente desinteressada de algum benefício próprio. Se esquecia, inclusive, de si própria. E ela, ao desencarnar, ela recebeu o abraço de cada uma daquelas pessoas que ela havia auxiliado aqui. E isso não é a maior recompensa de todas. Sem nunca imaginar que ela iria receber aquela recompensa. Então ela se demonstra, se a gente lê toda a mensagem dela no Evangelho, ela se demonstra assim, surpresa com aquela situação. E Chico também tem uma história que possivelmente vocês já devem ter ouvido, que é a história de Valéria. Por volta de 1853, Chico ainda estava em Pedro Leopoldo e todo sábado ele saía em comitiva para visitar os lares de pessoas doentes, pessoas carentes, necessitadas, levavam um bolo. E essa mensagem tem no YouTube ele contando essa história para Hebe Camargo. E eu vi essa história por ele mesmo contada, e é emocionante. Então ele conta, né, vai contando a história que eles iam aos sábados, levavam um bolo, levavam uma bala, o que tinha para levar, eles levavam e saíam visitando aquelas casas. E um certo dia, uma senhora aproximou dele e pediu auxílio para que fosse até a casa dela, porque a irmã dela estava em dificuldades. Chegando à casa, a irmã era a Valéria, e ela possivelmente tinha tido um AVC, ela estava hemiplégica de um lado, né, um lado do corpo dela não se movimentava, ela possivelmente tinha tido um derrame e não conseguia falar. Então eles faziam orações e rezava, e o Chico, todas as vezes que ia, falava, Valéria, fale Deus, e a Valéria resmungava e nada, então, Valéria, fale Jesus, que é mais fácil. Jesus, Valéria, fale Jesus. E Valéria nada, forçava e não saía nada. E os anos foram passando e todo sábado eles visitavam e Chico sempre tentando, Valéria, fale Jesus, fale Deus. Até que uma época Valéria se acometeu de um quadro de pneumonia e estava muito mal. Então eles começaram a ir com mais frequência na casa de Valéria. E todas as vezes que ia, Chico chegava, Valéria, fale Deus. E um dia, eles fizeram a oração e tal, levaram o bolo, e ele chegou, Valéria, fale Jesus, Valéria, fale Jesus. Lembre-se de Jesus caminhando pelos lugares, amparando os doentes. Jesus, Valéria, que salvou tanta gente. Imagine você andando, agora você não está andando, mas imagine que você estivesse andando e chegasse até Jesus, olhasse para ele e falasse, Jesus, fale Jesus, Valéria. E ela olhou e Jesus! E aí Chico, nossa, Valéria falou Jesus, vem cá, olha todo mundo, Valéria falou Jesus, agora ela vai se curar, graças a Deus, ela vai se curar. E bom, foi embora no dia seguinte. Chico recebe a mensagem que Valéria tinha desencarnado. Ficou muito triste, chorou, mas tudo bem. Passaram-se os anos, Chico se mudou para Uberaba, e por volta de 1976, se eu não me engano, Chico teve um infarto.
E o médico falou para ele: ó, Chico, você não vai poder ficar aqui no hospital porque você causa um transtorno danado, as pessoas querem vir aqui te visitar, então melhor você ficar em casa. Ó, a gente vai mandar uma enfermeira para cuidar de você, mas você vai ficar dentro do quarto, não pode sair, não pode receber visita. Por 20 dias você tem que ficar em casa. E levou aquela enfermeira e os encarnados não entravam no quarto, mas os desencarnados a todo momento entravam, visitavam, ia lá conversar com o Chico, e o Chico falou para a enfermeira: ó, você fica tranquila que quando eu estiver conversando lá no quarto, tá, eu estou conversando com alguém. Ela: não, pode ficar tranquilo que eu entendo. E um certo dia, Chico lá na cama tal, e de repente entra uma linda moça vestida de branco, uma morena linda, e Chico olha e fala: meu Deus, eu não conheço essa. E ela: Chico, você não está lembrada de mim? A sua velha amiga, Chico. E Chico falou: mas eu não lembro de você. Sabe, né? Eu estou meio acometido de problema mental, minha cabeça está ruim, estou tomando um monte de medicamentos, então não vou lembrar de você. Mentira, ele não lembrava dela. E aí ele: mas faz o seguinte, me fala um nome, né? Um nome que eu vou me lembrar. Se você me falar: nossa, Chico, eu sou sua amiga lá de Pedro Leopoldo. Então, me fale um nome, ó, mas não me fale Maria, Ana, Lúcia, porque lá tinha um monte de Marias, um monte de Anas, eu não vou saber. Me fale o seguinte, me fala o nome de uma família, que aí eu vou me lembrar. E ela falou: não, Chico, eu não vou falar o nome de uma família, eu vou falar apenas uma palavra, e você vai se lembrar de mim. E ela falou: Jesus. E Chico: Valéria, meu Deus, como você tá linda, que beleza, Valéria. Ô Chico, eu vim aqui te lembrar dos nossos sábados. E aí ele contando a história, ele se emociona. É muito legal. Ele se emociona contando a história para Hebe. E aí que Valéria coloca a mão no peito dele assim e fala: Chico, eu vim aqui para te lembrar dos nossos sábados, das nossas tardes de sábado. E Chico fala que naquele momento, a partir daquele momento, a dor do coração dele desapareceu. E foi justamente mais um exemplo do que eu queria citar, dessa recompensa que vem, porque Deus nos recompensa de alguma forma. Ele vai nos recompensar de alguma forma, da forma mais estranha. E a forma não vai vir de um anjo que vai trazer até nós. É da mesma forma como nós recebemos auxílio todos os dias. É entre nós, as nossas relações no dia a dia. Então, fica aí dois exemplos de recompensa, né, que não precisamos ficar esperando as recompensas, porque quando for feito com amor, a recompensa com certeza virá. Não vai dar tempo. 2h40. Então, vendo essas, né, e lembrando, né, que Chico, essa mensagem que vem para o título do nosso capítulo foi dada no Sermão do Monte, né, que são cinco capítulos, né, os 5, 6 e o 7. E Chico, logo que desce do Sermão do Monte, da montanha, né, do Sermão da Montanha, ele coloca em prática aquilo que ele disse. Quando ele cura o leproso, né, aquela passagem que ele faz a cura do leproso e pede para ele fazer silêncio, não contar a ninguém da dádiva que ele havia recebido, por quem tinha feito, apenas pede para que ele vá aos fariseus para dizer que ele estava vivo, né? Porque esse fato de ir lá e dizer: ó, estou vivo, não estou mais doente, porque naquela época os leprosos, eles perdiam o direito de cidadania, eles deixavam de ser cidadãos. E perdiam todos os direitos, o direito de herança, o direito de posse, perdiam todos os direitos. Então ele fala: vá até lá e diga que você está vivo e está curado, apenas para que você restitua aquilo que é de direito seu. Mas ele nos mostra a teoria e a todo momento mostra como é que deve ser feito na prática. E aí a gente tem várias histórias, mas vou pular algumas delas aqui para a gente passar para frente. Tem uma história também para a gente desenhar mais ou menos a forma como a gente deve fazer a caridade. Tem um padre que vivia junto a uma comunidade de sem teto, e ele conta a história de sua infância, que o pai dele era médico,
Eu não sei por que as histórias geralmente incluem médico, né? Mas toda história que você vai procurar de alguma coisa, geralmente tem médico envolvido. E o pai dele era médico, então na época de infância, e o pai dele fazia caridade. Uma das coisas que o pai fazia, ele ia para uma instituição cortar o cabelo de pessoas carentes. Então, ele já havia um grupo de médicos que fazia parte de caridade para a saúde, e o pai dele resolveu ir, porque não tinha quem cortava o cabelo, e falou, não, então eu vou cortar o cabelo, e cortava o cabelo daquelas pessoas carentes. Então, cortava todo dia de semana, um dia na semana, ele ia lá fazer o corte de cabelo, e um dia o filho, né, que conta a história hoje é um padre, ele diz que um dia, observando aquelas pessoas, e percebia que alguns deles cortavam o cabelo, saíam satisfeitos, mas a maioria, ou algumas das pessoas, saíam achando ruim, ficou curto, ficou comprido, ficou torto aqui, reclamavam que não tinha ficado satisfeito. E o filho chega pro pai, o pai fala, pai, mas como que pode? E ele começou a pensar, né, como é que pode? Essas pessoas estão ganhando o corte e saem reclamando. E chegou até o pai e falou, pai, mas por que você não revida? Você vem aqui, você deixa seu trabalho, você deixa, abandona, vem aqui fazer a caridade, e por que você não conversa com essas pessoas e fica bravo com elas? Porque elas estão ganhando e saem criticando. E aí o pai ensina, né, que ele diz assim, que tem que saber dar. Né? Quando a gente vai dar alguma coisa, a gente tem que saber dar, não é só dar. Você tem que saber dar o que você está doando ali. Porque aquelas pessoas que recebem, né, muitas vezes elas não têm como retribuir aquele agrado que foi dado. Então, quando você faz a caridade a uma pessoa extremamente carente, de alguma forma a dignidade dela fica ferida. Porque ela está recebendo, mas ela não pode retribuir de alguma forma. Então para saber dar, tem que saber dar, porque aquela forma de reclamar nada mais é do que a pessoa dizendo assim, ó, eu tenho ainda uma dignidade, uma autoestima a ser preservada. Isso é a justificativa para aquela reclamação. Mas então, quando a gente vai, é o que tem em um dos itens do capítulo 13, que é a ingratidão, que a gente não deve deixar de fazer a caridade, de auxiliar o próximo, além de, lógico, não receber o obrigado, né, porque é uma recompensa, né, você ir fazer alguma coisa e, nossa, muito obrigado, nossa, Pedro é um Deus, olha, ele ajuda, ele auxilia, ele faz isso. É uma forma de recompensa, e muitas vezes a gente quer essa recompensa, nem que seja muito obrigado. E quando a gente está esperando essa recompensa, aquilo realmente não foi do fundo do nosso coração, porque a gente ainda quer uma certa recompensa do que a gente faz, e isso não é a caridade da forma essencial, como disse Emmanuel. Mas o que devemos doar e onde devemos doar? Será que vai dar tempo? Vamos ver. Então, o que nós devemos doar? Aí você fala assim, nossa, mas eu não tenho nada. Sou pobre, eu passo necessidade em casa, eu não tenho o que doar. Eu não sei aonde eu vou para doar. Agora, lá com o desastre no Rio Grande do Sul, eu não sei como eu faço para mandar um mantimento, alguma coisa, eu não sei aonde eu vou. Eu não tenho, eu mesmo em casa eu passo necessidade. Como é que eu vou doar? O que eu vou doar? O que eu posso doar? E aí tem, acho que essa história magnífica que tem lá no Evangelho, quando fala sobre os infortúnios ocultos, que é a história daquela mulher que chega num lugar vestida de forma simples. Vocês se lembram dessa história, né? Que é o primeiro item lá do Infortúnios Ocultos, e ele fala assim, quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples? Porque a gente que às vezes vai na sopa, a gente às vezes vai na época do Natal distribuir cesta básica, alimento, de certa forma a gente tem nós espíritas, né, a maioria de nós, a gente tem um traje, né, uma camiseta, uma calça jeans, um tênis,
e vai ali em auxílio daquelas pessoas. Então, essa história aqui, para mim, ela é fantástica, é praticamente uma poesia. E ele diz, então, porque essa história aqui, quando a gente lê, às vezes muito rápido, a gente acha até que foi uma mensagem psicografada de algum espírito que veio trazer, mas essa mensagem não, é uma mensagem escrita pelo próprio Allan Kardec. Possivelmente, ele deve ter conhecido essa mulher ou alguém lá em Paris naquela época que possivelmente tinha essa atitude e ele achou o que poderia encaixar muito bem nesse capítulo aqui e colocou nesse capítulo e com certeza ela veio muito a calhar. Então ela não é uma mensagem psicografada. Então ele diz assim, ó, quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada? A gente tem que ir, camiseta, calça jeans, não precisa ir rasgado, não precisa ir sujo. Maneira distinta, simples, mas cuidada. Olha que descrição perfeita. Em uma frase, ele descreveu como que você deve fazer a caridade. Como que você deve fazer a caridade quando você for a algum lugar, principalmente onde tem pessoas carentes? Seguida de uma jovem vestida também modestamente. Quer dizer, ela foi e levou a sua filha. Já ensinando aos mais jovens, né? Hoje a gente vê, pelo menos na minha casa espírita, a gente tem visto cada vez menos crianças, os pais levando as crianças. Parabéns aos pais que trouxeram seus filhos jovens. A gente vê cada vez menos crianças indo aos centros espíritas, principalmente depois da pandemia. E isso é preocupante, porque são eles que irão nos substituir daqui a uns anos. Nos centros espíritas, quando você vai às sopas, normalmente não tem jovem. Geralmente são os mais idosos daquela casa que estão ali auxiliando na sopa. E é uma das coisas que eu acho que o espiritismo deveria pensar muito, começar a atrair um pouco mais os jovens às casas, porque são eles que irão tocar isso aqui depois, né? Eu tenho essa cara de jovem, mas já tenho uma certa idade também, e a gente precisa pensar nisso. Fugindo um pouco do assunto, eu me lembro, pensando nisso, eu me lembro muito bem daquela pergunta, se o espiritismo será a religião do futuro. E a resposta é não, será o futuro das religiões. É o que eu acredito, que essas religiões aí que estão abarganhando uma grande multidão, com o tempo elas irão se adequando ao que as ideias trazidas pelo espiritismo, e não que nós iremos trazer essas pessoas para dentro do nosso centro espírita. São as ideias que chegarão até essas religiões. Então ela leva a filha também. Ela leva a filha vestida também modestamente. Não estava com lacinho no cabelo, sandalinha bonitinha. E ela entra numa casa, né, de sórbida aparência, e ela é cumprimentada. Então, quer dizer, ela era conhecida. Ela já ia ali outras vezes. Ela passou por ali outras vezes. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras. Então ela não levou só comida, bala, doce, chocolate para as criançadas, e a criançada ficou de olho brilhante, não chegou com 1 quilo de carne, 2 pacotes de arroz, um feijão. Ela levou tudo isso, porque eles estavam emagrecidos de fome, mas ela temperou com doces palavras. Ela sentou, conversou, pôs no colo, vem cá, o que você está precisando, como que está a sua escola. É isso que a gente precisa fazer. Talvez essa seja a maior caridade. Ela ali, naquele momento, ela era o anjo daquela família, porque ela não chegou lá simplesmente, despejou um saco cheio de mantimento e virou as costas e foi embora. Ela temperou tudo aquilo.
com doces palavras, com amor. Que fazem aceitar o benefício sem corar. Quer dizer, é isso que a gente acabou de dizer, das pessoas que iam cortar o cabelo e saíam reclamando. Eles não se coraram porque eles aceitaram aquele benefício. Porque sabiam que vinha do coração. Essa é a diferença. Quando alguém pede um prato de comida e você dá o prato de comida e senta ali ao lado dele, lógico, dificilmente a gente vai colocar ele para entrar na nossa casa, sentar na nossa mesa. Isso é muito mais difícil a gente fazer e é complicado hoje em dia. Mas se a gente fica ali do lado de fora enquanto ele está comendo, pergunta se quer mais, pergunta se quer um copo de água junto, pergunta se ele tem alguma outra dificuldade que pudesse ajudar, isso não machuca ninguém. Mas você faz isso? Não faz. Dá o prato de comida, vira as costas, depois vai lá e olha se acabou de comer e recolhe o prato. A maioria das vezes é assim. Valeu o prato de comida? Lógico, matou uma fome. Mas não foi a caridade essencial. É essa que nós temos que aprender. Não é o ato de doar, é o ato de evolução. Porque esse capítulo não é ensinar a doar, esse capítulo é ensinar a evoluir. Essa é a chave. Não é ensinar a doar, é ensinar a evoluir. Porque fazendo a caridade essencial, caridade moral, é essa que vai nos auxiliar, que vai nos galgar degraus da nossa evolução. Porque melhorando a cada um de nós, melhorando a nós mesmos, é que nós vamos modificar o mundo. Não é tentando modificar a esposa, o filho, a sogra, o dirigente da casa espírita. É melhorando a nós mesmos. A mudança do mundo está na melhoria de cada um de nós. Se os seus atos são cada dia melhores, você estará influenciando outras pessoas. Que seja o seu filho, a pessoa do seu trabalho. Então é a modificação de cada um de nós que vai modificar o mundo. É isso que a gente tem que ter em mente. Não é simplesmente achar que ir ao centro espírita ao sábado fazer uma sopa que nós vamos nos salvar. Pelo contrário, nós que chegamos lá do outro lado, pelo que dizem, somos os que mais dão trabalho, né? Porque chega lá achando que tem benefícios e os benefícios ficaram tudo aqui. Já foram dados aqui. Então, essa história ela é bem comprida e ela desfecha em várias situações. Eu não vou ficar aqui lendo ela porque o tempo nosso já até se esgotou. Mas vale a pena ler. Quem não leu essa história, não precisa ler o capítulo inteiro. O capítulo é longo, é muito bom. Cada tópico desse daria infinitas palestras. Mas vale a pena ler essa história completa. Porque ali está a forma como devemos aprender a fazer a caridade e a lição que devemos passar aos nossos filhos, porque ela fala lá que a filha pede alguma coisa para doar para aquelas pessoas e ela fala, não, minha filha, porque o que você tem que doar é o que você tem para doar. E não se eu te der alguma coisa, qual é a justiça nisso? Se eu te der alguma coisa para você dar a essas pessoas, qual é a justiça disso? Qual é a justiça de você doar alguma coisa que eu te dei? A caridade que você tem que fazer é aquela que você mesmo produz. E aí a gente vai para a história, uma segunda história também no capítulo, que é a viúva do óbolo, né? A gente lê a história da viúva do óbolo, fica maravilhado, mas essa história se contada lá na época dos judeus, porque a viúva, ela fazia parte das pessoas que eram auxiliadas. Ela não é simplesmente uma viúva que chegou lá, deu 2 moedas. A história, a gente se resume muito a isso porque a gente não conhece a história. Mas a viúva daquela época, ela fazia parte das pessoas que eram auxiliadas. Então, a partir do momento que se tornou viúva, ela entrava para o grupo de pessoas que receberiam benefícios.
Então a história é muito mais profunda do que simplesmente a viúva chegou lá, pôs 2 moedinhas, e aí o Judas perguntando a Jesus, nossa, olha, aquele lá deu 100 moedas de ouro, aquele deu 200, olha Jesus, e Jesus, que bom que ele deu, Judas. E aí chega a viúva e deposita 2 moedinhas e todo mundo ri, e Judas chega a Jesus, nossa Jesus, você viu? Ela deu só 2 moedas. E Jesus fala para ele, pois é, essa foi a que fez a maior caridade. E a história acaba aí. Essa lição chega até aí e Jesus mostra aos seus discípulos que aquela viúva deu do que ela tinha, tudo que ela tinha. Então ela deu mais do que os outros. Mas aí vem Humberto de Campos, quando ainda era o irmão X, e ele conta a sequência, né? Porque Humberto de Campos é o repórter de Jesus. Ele conta a sequência dessa história, que eles continuavam ali, Jesus e os discípulos, e de repente entra uma senhora doente, com dificuldade, e começa a limpar o salão do templo. E eles observando aquela senhora, Jesus observando, e aí Pedro chega e fala, nossa Jesus, que legal, então aquela viúva foi a que mais doou, né? Jesus olha e fala, não, a que mais doou é aquela senhora, que está ali agora limpando o salão, doente, com dificuldade, porque ela está doando o seu tempo. Muito mais valor tem quando a gente despende o nosso tempo. Eu faço parte do... Até arriscar o meu nome. Eu faço parte de um grupo de sopa e eu tenho trabalhado todo sábado, então eu não tenho ido. Eu cheguei lá essa semana, fui olhar que dia que a sopa, meu nome estava arriscado. Eu já fui riscado do meu grupo de sopa por não ir. Mas toda sopa, a coordenadora do grupo manda mensagem para mim, Pedro, tem sopa sábado agora, você vai dar a cenoura e o repolho? Porque eu levava sempre a cenoura e o repolho. Então, deve fazer talvez aí quase uns 6 meses que eu não vou na sopa, mas todo sábado e eu dou a cenoura e o repolho. Tem que fazer minha parte, né? É a minha caridade. Mas cadê o tempo? Então, eu dou para ajudar, lógico, eu sei que eu não estou fazendo caridade nenhuma, mas eu dou para auxiliar aquelas que foram lá financeiramente, né? Cada um gasta alguma coisa. Mas meu nome estava riscadinho lá, fiquei triste com isso. Mas tá bom, um dia eu volto. Então, meus irmãos, para encerrar, tinha muito mais coisa para falar, mas vou encerrar. Eu quero ler uma poesia. O livro se chama Caridade, psicografado por Chico e por diversos espíritos, e nesse caso o espírito era Casimiro Costa. Ele fala assim, o título é Assunto Nosso, é o capítulo 21 do livro, Caridade. Então ele fala assim, é uma poesia. Vamos terminar com uma poesia. Afirmas que o mundo é mar, de abismos, trevas e escolhos. Conserva por isso mesmo a caridade nos olhos. Suplica esquecimento da mágoa em que tens vivido. Guarda cautela, aplicando a caridade no ouvido. Desejas larga distância da falta maldosa e oca. Cultua, quando puderes, a caridade na boca. Pretendes largar de todo tristezas e laços vãos. Cultiva, além do dever, a caridade nas mãos. Queres que os outros te vejam, coração nobre quanto és. Atende em questões de rumo a caridade dos pés. Sonhas banir da família rixa, contenda, pesar. Inicia praticando a caridade no lar. Ensinas beneficência ante a penúria indefesa, mas não ouvides pregar a caridade na mesa. Exiges a estima alheia, que os empeços atenua, emprega constantemente a caridade na rua. Se indagássemos do Cristo, como achar felicidade? Jesus, de certo, diria, caridade, caridade. Que Jesus nos abençoe e que cada um de nós retornemos aos nossos lares, levando essas energias aqui recebidas por esses irmãos espirituais que aqui estavam preparando esse ambiente. Muito obrigado. Até uma próxima.